No vídeo de hoje você vai conhecer uma das narrativas mais importantes que já foram contadas: a criação do universo pelas mãos de Deus, a formação de Adão e Eva, e os acontecimentos que mudaram o destino da humanidade. Essa história, registrada nas Escrituras, revela não apenas como tudo começou, mas também quem Deus é, como Ele nos ama e qual foi o propósito original para o ser humano desde o princípio de todas as coisas. Ao longo dessa jornada, você verá que cada detalhe traz uma lição espiritual que continua relevante até hoje. Vamos entender o amor de Deus antes da existência, o livre-arbítrio, a tentação, a queda e, acima de tudo, a promessa de redenção que já estava planejada desde o início da criação. Essa história não é apenas passado. Ela explica por que vivemos o presente e aponta para o futuro eterno que Deus preparou para nós. Por isso, fica até o final, deixe o seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos e compartilhe essa mensagem com alguém. Você não faz ideia de como essa palavra pode abençoar outras vidas. No princípio de todas as coisas, antes que qualquer estrela brilhasse no céu, Deus já existia em perfeita glória e majestade, e nada havia fora dele. A escuridão preenchia o vazio, não havia forma, nem movimento, nem som, e o tempo ainda não havia começado. Mas Deus, cheio de propósito, decidiu criar o universo por sua palavra poderosa. Ele falou, e a luz surgiu, iluminando o caos e colocando ordem onde nada existia. Separou a luz das trevas e chamou a luz de dia e a escuridão de noite. Assim, o primeiro dia nasceu diante da eternidade. Os céus foram expandidos e as águas separadas. A terra apareceu, plantada sob a ordem divina. E assim Deus deu início à história de tudo que hoje existe. Deus continuou sua obra formando o céu, as águas, a terra, as plantas, e finalmente criou os animais que encheram o mar, o ar e os campos. Tudo obedecia à sua ordem com perfeita harmonia, e nada existia por acaso. Mas o plano de Deus não estava completo, pois ele desejava criar alguém à sua imagem e semelhança, que pudesse refletir seu caráter. Então Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, dando-lhe alma e espírito. Adão abriu os olhos e contemplou a criação que agora também era sua responsabilidade. Deus viu que era muito bom, pois o homem era diferente de tudo o que existia. Era parte da criação, mas carregava dentro de si o toque do Criador. Adão vivia no Éden, um jardim preparado por Deus, com rios, árvores frutíferas e toda a beleza que seus olhos podiam contemplar. Ele trabalhava, cuidava da terra e dava nome aos animais, aprendendo a governar aquilo que Deus lhe confiara. Mas mesmo cercado de toda a beleza, Adão não encontrou entre os animais alguém semelhante a ele, capaz de dividir pensamentos e afetos. Então Deus disse que não era bom que o homem estivesse só. Deus o adormeceu e, de sua costela, formou Eva, uma parceira perfeita para caminhar ao seu lado. A união dos dois não era apenas companhia, mas relacionamento. Assim a criação alcançou sua harmonia completa. Adão e Eva viviam em perfeita comunhão com Deus, caminhando pelo jardim e ouvindo sua voz que os guiava em amor. Deus lhes deu liberdade para comer de todas as árvores, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que era um limite colocado para que a obediência fosse voluntária. Aqui surge a primeira lição: o amor de Deus vem antes da existência, pois ele amou o homem antes mesmo de ele existir. Em seguida, a segunda lição: 2 Fomos criados para relacionamento, não solidão, porque Deus fez Eva para Adão. E a terceira lição: 3 O livre-arbítrio é prova do amor de Deus, pois, sem escolha, não há amor verdadeiro. Mas, em um dia determinado, a serpente, usada pelo inimigo, aproximou-se de Eva e colocou dúvida no que Deus havia dito. Questionou a ordem divina e sugere que Deus estava escondendo algo bom deles, plantando desconfiança. Aqui vemos a quarta lição: 4. A tentação começa questionando a voz de Deus, pois o inimigo sempre começa afastando nossa confiança do que o Senhor disse. Eva olhou para o fruto proibido e viu que era agradável aos olhos e desejável para alcançar conhecimento. Então tomou do fruto e comeu. Depois ofereceu para Adão, e ele também comeu.
O pecado entrou porque o homem duvidou da voz de quem o criou. No instante em que comeram, perceberam que estavam nus e algo mudou dentro deles. Antes havia pureza, agora havia vergonha. Eles tentaram se cobrir com folhas, tentando resolver com força humana aquilo que tinham causado espiritualmente. Aqui está a quinta lição. 5. O pecado distorce quem somos e como vemos. E também a sexta lição. 6. Tentativas humanas nunca resolvem o pecado, pois nenhuma folha esconde culpa diante de Deus. Eles ouviram a voz do Senhor e se esconderam, como se fosse possível fugir de quem vê todas as coisas. O medo substituiu a confiança, e a comunhão se rompeu. Então Deus chamou: Adão, onde estás? Não porque não soubesse, mas porque queria restaurar o diálogo. O homem tentou se justificar, culpando a mulher, e Eva culpou a serpente, mas nada disso apagou o que havia sido feito. Deus então declarou as consequências. Dor, suor, sofrimento e morte se tornariam parte da história humana. Mas, mesmo disciplinando, Deus fez túnicas de peles e os vestiu. 7. Deus corrige, mas também cobre, porque disciplina não significa abandono, mas cuidado. A saída do Éden era necessária, mas o amor de Deus continuava acompanhando o homem. A serpente havia prometido elevação, mas entregou queda. Disse que seriam como Deus, mas o que encontraram foi ruína, separação e medo. Aqui vemos claramente a oitava lição. 8. O pecado promete elevação, mas entrega queda. A glória que Deus preparara para o ser humano foi manchada, e o Éden foi fechado por querubins com espada flamejante. Nunca mais o homem voltaria àquele jardim até que a promessa da redenção se cumprisse. A criação chorava, a alma humana se rasgava, e o mundo agora carregava a marca da desobediência. Adão e Eva partiram para um mundo diferente, onde o suor produziria pão e onde a terra não responderia com facilidade. O julgamento havia sido declarado, mas também a promessa de restauração, porque Deus não abandona o que Ele mesmo criou. Aqui está a nona lição. 9. Consequência não significa fim da história, porque Deus continua traçando planos mesmo em meio ao pecado humano. A vida seria difícil, mas ainda assim haveria futuro. A história do homem estava apenas começando. Mesmo fora do Éden, Deus trouxe esperança dizendo que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Assim nasce a 10ª lição. 10. A queda foi o começo da promessa da redenção. O plano de Deus estava sendo revelado aos poucos, mas desde aquele momento ele já apontava para o Messias que viria. Cristo seria o segundo Adão, capaz de restaurar tudo o que o primeiro havia perdido. Assim a humanidade começou sua jornada rumo ao Salvador prometido. Após deixarem o Éden, Adão e Eva enfrentaram o peso de viver sem a presença física de Deus que antes os acompanhava pelo jardim, e aquilo se tornou sua maior dor. Havia dificuldades no trabalho, dores no corpo, e agora o mundo parecia mais hostil e imprevisível. Eva chorava ao lembrar do jardim perdido, mas Adão tentava manter a esperança apoiada na promessa. Com o passar do tempo, eles começaram a entender que a vida agora exigiria perseverança e obediência mesmo sem ver Deus face a face. A semente da culpa tentava sempre acusá-los, e o inimigo sussurrava lembranças para relembrar a queda. A cada amanhecer, a memória do pecado os acompanhava. Mas eles persistiam, esperando pelo Redentor prometido. O primeiro grande desafio apareceu quando Eva concebeu Caim, o primogênito, e mais tarde Abel. E agora eles, mesmo feridos, precisavam ensinar seus filhos sobre o Deus que os criou. A responsabilidade era grande, pois a herança espiritual deveria continuar mesmo fora do jardim. Adão contava histórias sobre como era ouvir a voz de Deus ao entardecer, e Eva tentava explicar a dor de ver aquilo terminar por causa do pecado. As crianças cresciam entre promessas e lembranças, em um mundo cheio de espinhos. E, ainda que Deus estivesse invisível, suas palavras ecoavam no coração da família, que tentava caminhar em fé. A dor se transformava em aprendizado. Mas o inimigo não desistiu facilmente de ferir aquilo que Deus havia criado com amor. O pecado que entrou pela desobediência agora se manifestava no coração humano,
ameaçando destruir aquilo que restava da paz. Caim cresceu alimentando inveja e amargura no coração, e o ódio começou a corroer sua relação com Abel. Eva via nos filhos reflexos da queda e temia que a promessa fosse destruída antes mesmo de começar. Adão orava e lutava contra a própria culpa enquanto tentava aconselhar os filhos. Mas o perigo crescia silenciosamente. Chegou o momento mais difícil. Caim se levantou contra Abel e o matou no campo, espalhando pela terra o primeiro sangue humano. A dor de Eva foi indescritível, e Adão sentiu como se o Éden tivesse sido arrancado deles pela segunda vez. O pecado agora não estava mais apenas no passado, mas se tornará realidade diante de seus olhos, revelando que o fruto proibido continuava produzindo amargura. Adão temeu que o plano de Deus estivesse perdido, e Eva, com lágrimas, perguntou onde estava a promessa. O peso parecia insuportável, e a esperança quase se apagou. Adão precisou escolher entre desistir por causa da dor ou continuar crendo que, apesar da tragédia, Deus não havia abandonado sua palavra. Ele se viu diante de uma decisão que poderia mudar toda a história espiritual de sua família. Se rejeitasse a promessa, todos se perderiam. Se confiasse, manteriam viva a chama da esperança. O inimigo tentava convencê-lo de que tudo estava perdido, que o pecado era maior que a promessa e que Deus já os havia esquecido. Adão chorou, mas se recusou a desistir. Decidiu continuar ensinando seus filhos e seus descendentes a respeito do Criador. Então Deus falou novamente, não para desfazer a dor, mas para confirmar sua palavra e dizer que outro descendente nasceria para carregar a bênção. Assim nasce Sete, e com ele uma nova esperança floresce no coração de Eva, que agora entende que Deus continua fiel mesmo quando falhamos. A família começa outra vez, e, pela primeira vez desde o Éden, a esperança supera o peso do passado. Adão vê que a história ainda está sendo escrita e que Deus segue controlando cada capítulo, mesmo nos dias sombrios. Mas o maior desafio ainda era espiritual, carregar o peso do pecado sem permitir que ele apagasse a fé. Adão lutava diariamente contra a culpa, contra a lembrança da árvore proibida, e contra a voz da serpente que ecoava no coração dizendo que não havia mais saída. A cada oração, o inimigo tentava produzir dúvida, e a cada promessa, tentava gerar medo. Aqui estava o verdadeiro campo de batalha, não fora o jardim, mas a alma humana. Adão aprendeu que a verdadeira vitória não era voltar ao Éden, mas permanecer crendo no Deus do Éden. Ao longo dos anos, Adão começou a compreender algo que antes não havia percebido. Mesmo quando o homem se afastou, Deus permaneceu perto. Ele viu o cuidado do Criador na chuva, na colheita, nos filhos que nasceram e na palavra que nunca deixou de ser fiel. A vida, mesmo difícil, continuou sendo prova da graça. E cada nascimento, apesar da dor, lembrava que a promessa estava viva e em movimento. Adão enxergou que Deus sempre escreveu restauração em meio ao caos. Já idoso, Adão reuniu seus familiares e contou como tudo começou, com lágrimas, lembrando-se do Éden e da queda. Ele não queria que a dor fosse esquecida, pois o pecado tinha consequências, mas também não queria que perdessem a esperança, porque Deus prometeu redenção. Ele falou sobre o Messias que viria, sobre aquele que esmagaria a serpente, e sobre a necessidade de permanecer fiel mesmo quando não enxergassem respostas. O Éden estava longe, mas a promessa estava perto. Ao caos. E assim Adão partiu da terra, carregando cicatrizes, mas também esperança, porque compreendeu que a história humana não termina na queda, mas na promessa de Cristo. A dor foi real, a consequência foi dura, mas a redenção já estava escrita desde o princípio. A lição final é que Deus nunca abandona aquilo que cria, mesmo quando o pecado tenta destruir. O amor que existia antes da criação continua existindo depois do erro. E o Deus que expulsou do Éden é o mesmo Deus que preparou um caminho para voltar a ele. Porque a criação começou com luz, mas terminará com glória.